Deus e meu Pai, nessa noite nós estamos na Tua presença. Senhor amado, nessa noite nós viemos como igreja, Senhor. Estamos, Senhor amado, diante, Senhor amado, do Teu altar. Senhor amado, clamando a Ti nessa noite, Senhor. Clamando, Senhor amado, pelo milagre, Senhor amado, na minha vida. O milagre na minha família, Senhor. Chamada a Tua igreja está aqui nessa noite, ó Pai, clamando, Senhor. Chamada por libertação, por transformação, Senhor. Senhor amado, e nessa noite nós já entoamos louvores. E nós cremos que o Senhor está nesse lugar. Senhor amado, ouve a oração da Tua igreja nessa noite, ó Pai. Senhor amado, ouve a oração daquele coração aflito, daquele coração, ó Pai, ansioso, daquele coração, ó Pai, que está, Senhor amado, sem paz no coração, ó Pai. Ouve a oração nessa noite, Senhor. Senhor, e nessa noite nós repreendemos toda ação das trevas. Nós repreendemos, Senhor amado, toda ação maligna, Senhor amado, que queira vir, Senhor amado, distrair, que queira vir nessa noite, ó Pai, tirar, Senhor amado, a bênção, Senhor amado, que os Seus anjos acampem ao redor deste lugar, Senhor amado, ao redor de cada vida que aqui está nessa noite, Senhor. Senhor, no nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir e para operar nessa noite. É o que nós oramos e é o que nós clamamos a Ti, ó Deus, em poder e de graça, em nome de Jesus. Tome assento em nome de Jesus. Em busca de um milagre. Quantos de nós não precisam de um milagre? Talvez um milagre financeiro, talvez um milagre na saúde. E quando nós olhamos para a história desta mulher, que se chama a mulher cananeia, é um texto que você já ouviu também. Mas nós vemos assim o clamor de uma mulher, a necessidade daquela mulher. E ela vai até atrás de Jesus, porque ela precisa. Ela precisa que a sua filha seja liberta, seja transformada. E essa mulher, então, ela não mede nenhum esforço para que a sua filha seja abençoada ou sua filha seja liberta. E nós aprendemos com essa mulher que nós não podemos medir esforços para que alguém na nossa vida ou nossa vida seja abençoada. Nós não podemos medir esforços. Nós precisamos buscar o milagre de Deus. Nós precisamos ir atrás do Senhor Jesus. E essa mulher, ela foi atrás do Senhor Jesus. E diz o texto em Marcos capítulo 7, fala que Jesus queria descansar. Nesse mesmo texto fala que Jesus queria descansar. Por isso que Jesus foi para a região de Tiro e de Sidom, porque ele queria descansar. Mas diz lá em Marcos que Jesus não pôde se ocultar. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Se Jesus está aqui, alguma coisa vai acontecer. Se Jesus está na minha casa, alguma coisa vai acontecer. Se Jesus está no nosso serviço, alguma coisa vai acontecer. Se Jesus está na nossa vida, alguma coisa tem que acontecer. Aleluia! Nós não podemos viver simplesmente que Jesus não existe. Jesus, ele está conosco e ele quer viver conosco todos os dias. Então Jesus, ele não se limita a só Jerusalém. Nós vemos que Jesus andava, Jesus, ele caminhava. Por isso que ele foi para a terra Tiro e Sidom. E por que Jesus foi para aquele lugar? Porque havia alguém que precisava de um milagre de Deus. Se você veio aqui nessa noite, o Senhor Jesus sabe que você precisa, do que você necessita. Talvez você não falou para mim, mas o Senhor sabe, o Espírito Santo ouviu quando você saiu da sua casa e disse: Senhor, eu vou para a tua casa e preciso ouvir uma palavra nessa noite para transformar a minha vida, para me trazer esperança. Talvez você não tenha ouvido mais a voz de Deus. Talvez você chegou aqui nessa noite e disse assim: eu não ouço mais a voz de Deus. Parece que Deus não tem falado comigo. Parece que aonde eu olho é só angústia, só tribulação, só tristeza. Mas o Senhor está dizendo: eu estou contigo. Estou eu te preparando para algo maior, para algo extraordinário. Estou eu te preparando. Aleluia. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que uma mulher que vai ao encontro de Jesus Cristo. E qual que era o problema daquela mulher? E não era dela, ela estava intercedendo. Ela estava se colocando na brecha, porque a sua filha estava endemoniada.
Imagine, irmãos, viver com uma pessoa endemoniada, dia e noite, endemoniada, perturbando, dia e noite o diabo fazendo e acontecendo. Mas chegou um dia que aquela mulher falou assim: não, hoje vou dar um basta nessa situação. Hoje Satanás vai sair derrotado. Aquele momento que a mulher saiu da casa dela, ela falou assim: Satanás não vai mais perturbar a minha família. Satanás não vai mais me incomodar. Tem uma hora que nós temos que usar a autoridade que o Senhor Jesus nos deu. Olha para a sua mão e diga assim: eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade. E Deus quer que você use essa autoridade. Amém. Tem hora que parece que está tudo bem, mas parece que daqui a pouco alguma coisa acontece. E aí a gente não sabe o que é. E tem hora que você tem que orar assim, dizer: é você que está me perturbando. E se você levanta a mão e diga assim: sai, Satanás, você não vai perturbar nem a minha vida, nem meus netos, nem minhas crianças, nem meu esposo, nem minha esposa. Você não vai mais perturbar. Nós temos essa autoridade em nome de Jesus. E essa mulher então, ela coloca-se na intercessão, ela se coloca na brecha para que a sua filha fosse liberta. Então é interessante que quando nós nos colocamos na intercessão, talvez você diga para mim assim: pastor, eu vim hoje, mas está tudo bem comigo, mas eu vim interceder por alguém que eu conheço. Eu conheço alguém que está precisando de um milagre. Eu conheço alguém que está numa cama. E nós temos que saber que o Senhor Jesus, Ele ainda cura, Ele ainda liberta. Aleluia. As pessoas hoje estão muito desacreditadas hoje, mas existe um povo ainda sedento da presença de Deus. Nós somos um povo sedento do Senhor Jesus. Aleluia. Você está aqui hoje porque você está com sede de Jesus. E Jesus está dizendo para você hoje: eu vou saciar a sua sede. Amém. Eu vou saciar a sua sede. Vou fazer uma fonte na sua vida. Aleluia. Eu sinto muita graça de Deus aqui nessa noite. E o que aconteceu com aquela mulher? Então ela vai até Jesus. Ela chega até Jesus. E Jesus não lhe responde palavra nenhuma. E nós olhamos então para os seus discípulos. Os seus discípulos também começam a questionar e dizer assim: viu, manda ela embora. Essa mulher está incomodando. Os discípulos não têm uma sensibilidade. Eles não param para ouvir e dizem: o que você precisa? Qual que é a tua necessidade? Eles simplesmente falam para Jesus: essa mulher está gritando, diz assim, de modo que os seus discípulos, aproximando-se deles, rogando: despegue, pois vem gritando atrás de nós. Eles queriam dispensar aquela mulher, mas aquela mulher, ela tinha um foco. Aquela mulher, ela tinha uma meta. Nós não podemos perder, amém, irmãos? Nós temos que ter foco e temos que ter meta. À medida que nós não temos um foco e uma meta, qualquer coisa desanima, né? Se aquela mulher não tivesse focado que a sua filha fosse liberta, aquela primeira barreira, ela já tinha desistido, ela já tinha desanimado. E o Senhor está dizendo nessa noite: não desanime. Não desanime. Foi reprovado na prova. Não desanime. Não desanime. Faça de novo. Insista mais um pouquinho. Insista mais um pouquinho. Não desanime. Não olhe para trás. Eu estava em casa e o Senhor falava no meu coração e dizia assim, para falar para alguém assim: não olhe para trás. Muitas vezes nós começamos a olhar para as circunstâncias e parece que não tem saída. E você olha assim: mas onde é que está Deus? E muitas vezes é fácil olhar para trás. Mas o Senhor diz assim para você nessa noite: não olhe para trás. Aleluia, não olhe para trás. Então a lição que nós aprendemos aqui: não perca o foco. É muito fácil nós estarmos na igreja e daqui a pouco perder o foco. E como que nós perdemos o foco? Chega alguém com uma conversa, chega alguém que conta uma outra história, e nós começamos então a acreditar. Então, mas então alguém diz assim: eu não acredito em Deus, eu acho que Deus não vai fazer. E muitas vezes nós começamos a dar ouvido a essas palavras.
Mas quando o incrédulo chegar diante de você e dizer assim: eu não acredito que Deus vai fazer. Você cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo, você vai dizer assim: eu creio que Ele ainda está fazendo. Amém. Eu creio que Ele ainda está operando. Aleluia! E aonde que Ele está operando? Você vai falar para Ele: está operando aqui, na minha vida. E já se imagina um profeta na vida dele, diga assim: o Senhor está me mandando te dizer assim: levanta, ore a Deus, seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! Então aquela mulher, ela não se intimidou com aquela situação. Era uma multidão que estava ali com Jesus. E aquela mulher, ela não se intimida com aquela situação, porque ela queria um milagre para a sua vida. Nós não podemos ficar intimidados, amém, irmãos? O inimigo muitas vezes tenta nos intimidar. E como que o inimigo nos intimida muitas vezes? É colocando medo na nossa vida. Se você tem alguém que coloca uma responsabilidade, dizendo: vou orar, vou chamar você para orar, o inimigo já coloca assim um medo no seu coração. Mas eu vou orar. Você está escalado para pregar, então você vai pregar hoje. Eu vou pregar. Deus quer usar cada um de nós. Isso aqui nessa noite tem pregadores, pessoas que intercedem e que oram, e muitas vezes tem medo. O Senhor manda te dizer nessa noite: está te dando ousadia. Está te dando ousadia. Você vai ser ousado. Não vai ter mais medo. Quando você for chamado, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. Eis-me aqui. Aleluia. Aleluia. Então aquela mulher, ela não se intimidou com aquela multidão. E ela não se intimidou também com a oposição dos discípulos. O que nós aprendemos? E muitas vezes, em busca do milagre, nós vamos encontrar barreiras. Nós vamos encontrar discípulos. Nós vamos encontrar multidão. Mas se você está naquela meta: eu creio no meu milagre, eu vou alcançar o meu milagre, você não vai desanimar. Você não vai ficar intimidado com nada. Aleluia. Porque depois da afronta vem a vitória. Diga para o seu irmão assim: depois da afronta vai vir a vitória. Vai vir a vitória em nome de Jesus. É um exemplo que nós vemos Davi e Golias. Golias ficou 40 dias, ficou afrontando o povo de Israel. Mas o dia que chegou Davi, e ele afrontou, ele falou assim: você está afrontando o Deus vivo. Você está afrontando o Deus vivo. Deus deu a vitória para ele. Então não tenha medo do tamanho do gigante que você está passando. Não tenha medo. Aleluia. Porque quem tem unção não se intimida. Repita comigo: quem tem unção, Quem tem unção não se intimida. não se intimida. Aleluia. Glória a Deus. Quem tem unção não fica intimidado. Não precisamos ter medo disso, mas precisamos a cada dia confiar. Aleluia. Porque aonde você vai chegar, a bênção vai chegar junto. Aleluia. Tome posse disso nessa noite. Aleluia. Não fique acanhado. Diga: eis-me aqui, Senhor. Deus tem uma promessa para você. Aleluia. E quando chegou ali, versículo 24, versículo diz: de modo que os discípulos, aproximando-se dele, rogaram: espere, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. A mulher chegou e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. O que acontece ali naquele momento? A mulher, ela não esconde o problema. Ela simplesmente, quando chega diante do Senhor, ela fala: o meu problema é esse. Nós temos que ser sinceros com o Senhor. O Senhor conhece o meu coração, sim ou não? Ele sabe qual é a minha aflição, sim ou não? Ele sabe. O que o Senhor Jesus ele quer de mim e de você? Ele quer que eu diga qual é o problema. Eu não posso esconder.
Eu tenho que chegar e dizer: Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu sofri tentação no dia de hoje, Senhor. Senhor, hoje eu passei com aquela vontade de murmurar. Sim ou não? Tem hora que não dá vontade de murmurar. Dá vontade de murmurar das pessoas, do governo. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente venha viver de murmuração? Não. Se eu tenho um milagre, eu tenho Deus que é Deus do milagre, por que eu vou ficar murmurando? Nós temos que ter um coração agradecido. Diz assim: eu não vou murmurar, porque eu sei que na hora certa e no momento certo Deus vai vir o meu milagre. Aleluia. Então aquela mulher, ela não se ocultou, ela não escondeu o problema. Aleluia. Porque ela falou assim: minha filha está endemoniada. E o que Jesus fez? Jesus não falou nada. Jesus não respondeu nada para ela quando ela questionou. E Jesus não lhe respondeu palavra nenhuma. Ela estava gritando e Jesus ficou ali calado. E o silêncio do Senhor muitas vezes não vai significar não. Amém? Mas Deus não fala. Quando nós estamos desesperados, não é assim? Mas Deus não está falando, eu quero que Deus fale e Deus não fala. Jesus, ele ficou calado para ver qual que era a reação daquela mulher. E qual que foi a reação daquela mulher? Ela começou a adorar a Deus. No silêncio de Deus, nós temos que adorar o Senhor. Adore o Senhor. Adore o Senhor todos os dias. Eu falava para ver uma vez para uma pessoa e dizia assim: se você levantar um altar na tua casa e começar a adorar a Deus todo dia, Deus vai mudar a história da sua vida. Só que a pessoa não entendeu o que era para fazer, qual que era o altar que era para levantar. E não entendeu que devia adorar o Senhor. Mudou a vida? Recebeu o milagre? Não, a situação piorou. Porque Deus falou: adore. Levante um altar de adoração e me adore, que eu vou fazer o extraordinário acontecer. Então aquela mulher, ela fica em silêncio. Ela fica em silêncio porque sabia que o Senhor Jesus ia fazer o milagre. E o que ela disse? Depois que Jesus falou com ela, disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher foi inteligente. Ela soube responder a Deus. Nós precisamos ser inteligentes nesses dias. Saber o que responder. Se Jesus passasse aqui e perguntasse para você qual é o seu problema hoje, um só. Qual o problema que você vai falar para ele hoje? Qual que é o seu problema hoje? Eu tenho muitos, mas nós temos que ser específicos. Diga: o Senhor, é esse o problema. Então Jesus hoje ele tem um milagre para a minha vida e para a sua vida. Amém. Aleluia. Então Jesus respondeu: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu deseja. Para receber milagre, eu tenho que ter uma meta, eu tenho que ter foco. Eu não posso me perder, mas para receber o milagre eu preciso crer e ter fé nessa noite. Você tem fé nessa noite? Amém. Você tem fé para receber o milagre do Senhor? Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. O Senhor está confortando o seu coração nessa noite. Amém? O Senhor tem visto as suas lágrimas, o quanto você tem chorado, você tem clamado ao Senhor, e o Senhor está indo ao teu encontro nessa noite. A resposta o Senhor vai te dar. E diz o Senhor assim, que já para você descansar. Descanse, filha,
Descanse, porque eu sei dos teus sofrimentos, eu sei daquilo que você está passando. E diz o Senhor assim: estou confortando teu coração. Como aquela canção assim: não chore, não chores, porque o Senhor é o que consola a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Fique de pé no nome de Jesus, nós vamos orar. Aleluia. Você que precisa nessa noite de uma oração, de um milagre de Deus. Aleluia. Gostaria que o irmão estivesse louvando ao Senhor. Gostaria de chamar os diáconos aqui. Nós vamos ungir você, nós vamos orar. Eu quero orar por você nessa noite. Amém, irmãos? Você compreendeu a palavra de Deus nessa noite? Amém, Jesus. Deus está aqui nessa noite. Aleluia. Nós vamos fazer um corredor aqui, amém? Quantos diáconos tem? 4. Amém.